Bem-vindo mais uma vez ao curso Desenvolvimento Criativo na Unreal Engine, curso voltado para o aprendizado dos recursos audiovisuais da Unreal. Meu nome é Alexandre Ferreira, sou instrutor parceiro autorizado pela Epic Games e na aula de hoje vamos aprender a manipular nossos materiais no Level Sequencer. Também criaremos efeitos de blend, explorando nodes mais avançados. Sem mais delongas, vamos começar. Ok, voltando aqui para o level da biblioteca dos materiais que criamos na aula passada, eu vou criar aqui um novo Level Sequence, colocar ele aqui na pasta Cinematics. Ok. Material. E vamos ver agora como fazemos para editar os parâmetros que criamos nos materiais aqui dentro do Level Sequence. Usando o primeiro exemplo, que é o exemplo mais simples, o mais direto. Vamos adicionar essa esfera, já com o efeito aqui incandescente. Clicando nela e clicando no Add, como eu já tinha explicado em uma das aulas anteriores. Na aula anterior do Level Sequence, Add Esfera 14. E aqui no mais, nós vamos no Static Mesh Component. Adicionamos o componente. E mais uma vez, clicando no mais, nós temos os parâmetros. Uma coisa interessante também que cabe notar é que sempre que começamos a editar um material em tempo real, ele passa de uma instância normal a um Dynamic Material. Então ele é um material que vai existir somente nessa cena e com a propriedade de ser dinâmico, ou seja, de possibilitar a edição em tempo real. Então só pelo fato aqui de eu adicionar o meu objeto no Level Sequencer, ele vai converter, caso eu faça a edição do meu material, já em um material dinâmico. Então, eu vou aqui na minha esfera 11, por enquanto ela ainda não é um Dynamic Material, mas dentro do meu componente eu seto o meu slot de material automaticamente e faço qualquer edição no mesmo, tipo isso aqui, MC Color, CT aqui, automaticamente ele já converte o meu material para um Dynamic Material. E como os Dynamic Mesh, clicando aqui agora, ele não vai me mostrar destino algum, ele vai mostrar o level que o meu material está sendo usado, diferente de outros materiais que aqui a gente vai ver a pasta dele. Então esse material em específico com esse tipo de edição só vai existir virtualmente aqui no level. E mais uma vez, clicando no mais, nós temos o slot Default Material e agora sim nele nós vamos ter todos os parâmetros que também existem na instância de material que estamos usando nesse prop. No caso aqui vamos escolher Fire On e vamos dizer que ele começa com o Fire On desligado. Então, ao invés de estar 0.7, ele está 0. E aqui vamos mudar a nossa timeline para setar o tempo como segundo. E aqui em 3 segundos ele vai alcançar o valor de 1 para então no final ele voltar para 0. Então vamos ver como é que ficou. Show! Nós também podemos criar coleções para operar em múltiplos materiais. Então, como é que fazemos isso? Indo aqui nas nossas instâncias, eu vou aqui nos materiais e vou criar uma nova pasta, Material Collections. E vamos aqui em Material, Material Parameter Collections, MC, underline 01. Test. Ok, vamos conferir dentro do nosso parâmetro collections. Aqui nós temos dois tipos de variáveis que podemos criar, que é a escalar e a vector. Então vamos começar pela escalar e vamos criar um parâmetro comum a mais de um material, para a gente ver aqui como é que conseguimos editar múltiplos materiais. Então eu sei que nesse aqui a gente vai ter offset. Eu sei que nesse aqui a gente vai ter o Snow. Int aqui dentro do material a gente vai ter emissivo. Então eu acho que é interessante. Aqui tem intensidade de gelo e de fogo. Aqui também tem offset. Eu acho que eu vou usar a intensidade. Deixa eu ver esse carinha aqui. Coordenadas. E esse carinha aqui. Ele tem um offset também. Então a gente consegue criar um parâmetro para intensidade e um parâmetro para offset na nossa coleção. Então vamos lá. O nosso parâmetro ele vai começar com 0 e ele vai ter o nome de Intensity. Só que a gente não sabe ainda de que. Então eu vou criar um outro parâmetro. Ele vai começar com 0 também e esse aqui vai ser o offset.
Beleza, vou salvar os parâmetros. E agora eu vou no material pai. E aqui no offset. Cadê o offset dele? Deixa eu dar um clean aqui, que tem muito objeto aqui que a gente não tá usando. Outra position offset. Offset int. Ao invés disso, a gente vai atribuir a nossa coleção. Só arrastar aqui que ela já vira um node. E aqui temos os dois parâmetros que criamos. Então eu vou colocar aqui o offset. Você vai vir para cá. Vou deletar o parâmetro antigo. E um outro carinha que usa o offset, que eu sei, é esse aqui do fogo, do incandescente. Então eu vou aqui no material pai. E temos o nosso offset fire int, que eu também vou substituir pelo meu collections. Offset também. Ok. E vamos ver aqui os dois. E aqui a gente tem o fire on, que na verdade é a intensidade dele. Eu também vou colocar o meu collection. Só que dessa vez o parâmetro vai ser intensity. Vai vir para cá, dar um apply, e indo aqui no vizinho, na neve. Também vamos no pai. E aqui a neve também tem um offset. Mas eu quero o snow int. Intensity. Jogar para cá. E o offset. Eu vou jogar para cá. Perfeito. Então fiz as devidas substituições. E agora trazendo o meu level sequence novamente. Deixa eu deletar aqui todos eles aqui. Remove. Eu preciso trazer um material parameter collections. Então eu vou trazer o nosso. Acabamos de criar. Vou pegar tanto intensity quanto offset. E sem nenhum material no meu level sequence, eu vou marcar aqui aos 3 segundos. O intensity ele vai estar no 1 e o offset vai estar em 1 também. Ou vou estressar um pouquinho mais, que eu vi que tem uns que estavam com offset 40, vou colocar 40. É um risco, porque a intensidade muda de acordo de um para o outro. Então eu vou colocar 10. Então tem que usar isso daqui com cuidado, né? Porque os mesmos parâmetros, eles podem ter intensidades diferentes em cada material. Então, sem nenhum material no meu level sequencer, eu consigo fazer a edição dos parâmetros deles aqui diretamente usando o collection. Se você vem acompanhando os nossos vídeos, você já notou que o conteúdo aqui do canal vai direto ao ponto, sem firula nem enrolação. Aqui é um canal feito para quem quer de fato aprender Unreal, não só um conhecimento específico sem contexto. Também não divulgamos produtos paralelos. Com isso, peço sua ajuda para fortalecer o canal. Apenas clicando no like e se inscrevendo, você ajuda bastante o canal a crescer e espalhar o conhecimento da Unreal com cada vez mais qualidade. Então, por favor, deixa o like, se inscreve, compartilha e bora voltar para a aula. Bom, então vamos, usando o que foi aprendido, vamos criar um efeito aqui subindo, pelo menos na minha mente, ele vai subindo o modelo, modificando a sua estrutura de baixo para cima e a gente mudando alguns ângulos no level sequence. Então, para isso, eu vou aqui na minha pasta materiais, vou criar uma subpasta Rising e nosso efeito a princípio vai ser numa função, até para a gente conseguir usar, reaproveitar e usar em outros objetos. Então eu vou criar um material base primeiro, Kimi underline rising test, e eu vou criar também um material function mf rising. Para exemplificar, deixa eu ligar aqui o grid 50, que fica alinhado com os outros. E uma coisa que a gente vai começar
A ver agora é a ordem de prototipação de nossos projetos, tá? O que eu quero? Eu quero um efeito, seja um efeito congelante, um efeito de fogo, alguma coisa que vai subindo e aos pouquinhos vai transformando a estrutura base desse objeto. É isso que eu quero. Então, na minha mente, eu já tenho uma visão, mas eu não vou diretamente ao ponto final. A gente não vai diretamente tentar prototipar já o final, né? O ideal é que a gente faça aos poucos, entendendo bem o que está fazendo. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é uma transição entre um material e outro. Pode ser até cores, tá? Então, uma cor vai subindo até envolver totalmente o objeto. Então, eu vou criar aqui o meu material com um vector 3. Eu vou escolher a cor verde. Vou colocar aqui. Aí a minha ideia é que o meu objeto, ele que originalmente tem a cor verde, ele passe a ser envolvido pela cor vermelha. Como eu disse, não é o meu objetivo final, essa troca de cores, eu só estou prototipando. E para prototipar, a gente tem que ser um pouco minimalista mesmo, para a gente validar a mecânica que vamos usar. Certo, então agora o objeto está com verde e agora eu vou na minha função de material e vou criar aqui o esquema para deixar ele com a cor vermelha. Primeiro eu preciso, já que eu vou trabalhar com duas texturas, então eu vou precisar de dois inputs, dois function inputs. E ambos têm que ser vetor 3. Então, o function input, ele vai ser a textura base e o outro function input vai ser efeito. E aqui eu sei que eu vou trabalhar de baixo para cima. Então, em algum momento, eu vou usar um componente mask. Em algum momento eu vou usar. Então, já deixo aqui meu componente mask e eu sei que o componente mask de baixo para cima é o B. Certo, então como estamos trabalhando com um blend entre dois objetos, então eu vou ter que usar um lure, ok? Então vai ter o A vai ser a textura base e o B vai ser a minha nova textura, a textura do efeito. Vou até plugar aqui que ele está 0.5. Para exemplificar, eu vou colocar aqui de fato cores. Então aqui vai ficar vermelho e aqui vai ficar verde. Mas eu vou fazer uma coisa um pouco diferente. Eu não vou, dessa vez, definir isso aqui como o efeito. Eu vou querer variar lá. Cada um vai ter um efeito diferente. Isso aqui vai ser só para debug atual mesmo. Então, o que está rolando agora? No LURP, os dois plugados, eles estão com 0,5, ou seja, está na metade entre uma cor e outra. Se eu colocar um, ele vai para a cor B, que está conectada no B, que é o vermelho. Se eu colocar 0, o valor inicial, ele vai para a cor conectada no verde. Mas eu não quero que o blend, o 0.5, ele seja a cor misturada entre os dois, né? Que daí se amarelo. O que eu quero é que ele fique metade do objeto. Quando ficar 0,5, vai exatamente para metade. Uma cor de um lado e outra cor de outro. Então, para isso, eu vou usar o Pixel Normal WS. Vou conectar ele aqui na máscara. Então, eu estou dizendo que o Pixel Normal WS. Lembra, na aula passada eu expliquei que o Pixel Normal WS é referente a coordenadas do Workspace. Então, são coordenadas globais que ele vai começar a trabalhar agora. E eu quero que entre em vigor só essa máscara, no B. Então, aqui a gente já vê um pouquinho disso quando eu plugo. Ele tem uma certa coloração na parte de cima e vai tendo um degradê na parte de baixo. Então, vamos ter um controle melhor com relação a isso. Para eu ter esse controle, eu vou usar um if. Eu também fiz esse esquema na aula passada, só que a gente fez mais voltado para o efeito final. E aqui é interessante a gente fazer essa prototipação antes de entender aqui cada passo. Então, no meu if, eu vou evitar que haja esse blend entre eles. Então, eu vou deixar a coisa mais sharp. Então, para isso, eu vou plugar aqui o valor cheio. Vou plugar um parâmetro. Eu vou colocar aqui a intensidade, effect intensity. E vou colocar aqui o valor de 1. Aqui no A. No B, eu vou colocar a minha máscara. E aqui eu vou plugar um vetor, dois vetores 1. Esse de cima, A maior que B, vai ser 0. E o de baixo vai ser 1. E aqui eu vou usar para ser a minha máscara. Então,
Se a intensidade está 1, ele está totalmente verde. Se está 0, ele já vai aparecer aqui na metade exata o efeito cortado. Bom, e o que é que está acontecendo aqui, né? Basicamente, aqui é a intensidade de blend da máscara verde, ok? E esse aqui, A menor que B, é a intensidade da máscara vermelha. Então, eu estou cravando aqui nos valores default delas. Eu estou dizendo, quando eu seto esses valores aqui, que não vai haver blend na verde, aqui ó, tá puxando aqui para uma cor mais amarelada, e também não vai haver cor influenciando a máscara vermelha, ok? Eles vão ficar com os valores default, e aqui em cima a gente já está controlando a altura da nossa máscara. Vou colocar aqui 0.5, você vê que ela sobe, mas os valores fechados só me deixam ir até a metade. O efeito vermelho, ele está acontecendo na parte de cima do objeto, e não é o que a gente quer. Eu quero que seja o contrário. Então, eu vou colocar um one minus aqui. E agora sim, o efeito vermelho está acontecendo na parte de baixo do objeto. Só que o meu efeito, ele está acontecendo somente na metade do objeto. Então, se eu coloco 1, ele vai até a metade. E se eu coloco 0, ele está completando, né, a coloração. Eu quero que ele comece zerado. O 0 corresponde a nenhum vermelho aplicado. Então, para isso, eu vou multiplicar o meu Effect Intensity por 2. Assim, ele vai conseguir com que o efeito no 0 fique totalmente aplicado ao meu objeto. E agora sim, colocando nossa função para expor na biblioteca, nós conseguimos adicionar ela no nosso material. E aqui vai ser a cor base, aqui vai ser o nosso efeito. Um outro vetor 3, vou colocar vermelho. E aqui vai ser a nossa intensidade. E ela está sem o function input exposto. Estranho. Vou adicionar um novo output. Agora sim. E aqui nós temos a nossa função, o vermelho. Agora o 0 está totalmente aplicado e o 1 está sem o efeito. Era interessante o contrário, né? Então vamos voltar lá e vamos inverter isso daqui. Vamos colocar também um one minus aqui. Agora sim, voltando no material, o 0 é sem efeito e o 1 é com efeito. E aí vamos colocar o nosso material instance aqui no objeto. E deixa eu ir aqui, effect, deixa eu dar um save. Agora sim apareceu o effect, então eu vou zerar. E aqui eu posso até limitar também. O slider mínimo pode ser 0 e o máximo pode ser 1. Assim eu não passo desnecessariamente dos valores que realmente causam o efeito. Então, vamos lá, 0 efeito, vou subindo e é isso que eu quero. Ele faça esse tipo de transição. Ok, o que vamos fazer agora? O próximo passo é fazer um blend entre as duas cores, um blend entre a cor base e o efeito. E eu queria controlar também a distância desse blend, o range dele, o quanto ele vai atuar aqui na peça. Primeiro passo aqui vai ser mais simples, a gente vai
fazer a conexão para gerar o blend. E para isso, é só ir aqui nesses 3 nodes, o Pixel Normal WS, o componente Mask e o OneMinus. Na saída do OneMinus, a gente conecta direto no alpha do LUR. Então, não vai ser mais o if que vai controlar o alpha, vai ser diretamente o Pixel Normal, porque era o if que estava criando aquele efeito mais sharp na transição. Pixel Normal direto, ele já deixa mais suavizada a transição. Então, vamos ver como é que ficou. Vou dar um apply. E a gente já vê que não tem mais uma transição dura, é uma transição com um degradê. Agora vamos aumentar um pouco a complexidade da conexão. Eu posso jogar isso aqui fora por enquanto. Na verdade, eu vou ficar com esse carinha aqui, o Effect Int, a intensidade do efeito, e vou adicionar um Multiply, para que assim nós controlamos a altura. Então, ao invés de ser int, ele vai ser a altura, effect high. Então, dou um save, volto lá no meu material master e effect high. Vou só mudar o nome do parâmetro também. E agora na instância, a gente tem a altura de atuação do efeito. Zerado ele está totalmente verde e 1 ele vai até a metade. Vamos resolver agora esse probleminha aqui dele ir só até a metade. Para ele conseguir ir todo, eu vou então adicionar um outro multiply e multiplicar por 2. Assim ele vai conseguir afetar o dobro do que ele está afetando agora no objeto. Então, deixa eu dar um save all. Abrir mais uma vez a instância. E aqui ele está afetando, mas não chegou a ser todo. Ainda tem um escalpozinho aqui. E para solucionar isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou adicionar um power. Uma power. E vou ligar vocês dois. E aqui. Agora eu vou dar um save. Eu vou colocar aqui um -1 também aqui. Agora sim. Ele vai conseguir afetar todo o objeto. Então, esse NoPower, ele vai pegar qualquer valor atribuído à base e vai elevar a potência do exponencial. Ok, então agora eu tenho parametrizado a altura do meu blend, mas eu quero agora ter o controle desse blend, como eu tinha dito anteriormente. Para isso, vamos voltar aqui na nossa função. Eu vou trazer um chip contraste, um node. Vou conectar ele entre o multiply e o alpha. E vou colocar aqui um novo input, um function input. Só o escalar. Para ser o meu blend intensity. E agora eu salvo e voltando no meu material, a gente vai ter a intensidade do blend. Vou trazer aqui também blend int. Então, apply. E agora sim, a gente consegue definir quanto o controle aí do blend, né, do degradê no meio da peça. Tem que ver que a altura aqui não está exatamente 0,5, mas isso é fácil de corrigir também.
Basta eu remover esse multiply, fazer a conexão aqui direta, que agora sim ele foi necessário naquele momento para a gente conseguir subir a peça toda, como exemplo, mas agora ela tá ok. Então 0.5 tá bem no meio do objeto. E temos o controle do degradê. E o desafio dessa semana consiste em você fazer uma animação como essa, controlada pelo Level Sequencer. E a ideia aqui, usando os conhecimentos dessa aula, também um pouco das aulas passadas, é você fazer esse efeito aqui de cristalização, congelamento dessa personagem. Ok, esse é o modelo base dos templates da Unreal. Para você pegar esse personagem, basta você, com a pasta Content selecionada, clicar aqui em Add, ir aqui em Add Feature ou Content Pack e escolher o Third Person e adicionar o projeto. Você vasculha lá nas pastas e vai encontrar o esqueletal. Então, basicamente, é criar uma função de material que gere esse VFX aqui e os parâmetros sendo controlados ao longo da timeline, como eu expliquei na aula, ok? Vou ficar guardando aí o seu vídeo. Você manda o vídeo aqui tanto do resultado final quanto como ficou os materiais, a função de material também. E se você não faz ideia do que eu estou falando, desafio, link de vídeo, saiba que essa aula é parte de um curso disponibilizado gratuitamente aqui no YouTube sobre Unreal Engine voltada para os recursos audiovisuais. E você tem direito a uma certificação. Mais detalhes na descrição aqui do vídeo e também no finalzinho da aula 1. Então é isso, fique esperto e vamos fazer história aí com Unreal. Até a próxima!